Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa, meditando, ouvindo, aprendendo mais dele. Não há nada melhor que estar na casa do Senhor do que em outros lugares. Oremos. Senhor Deus, mais um dia que o Senhor permite que nós estejamos na tua casa. Agradecemos por esse doce privilégio. Sabemos, Pai querido, que pessoas ao redor do mundo não podem ter esse benefício que nós temos. E agradecemos a Ti porque o Senhor nos concede. Queremos consagrar todo esse tempo ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Teu Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, que nós possamos aprender mais de Ti e assim nos achegarmos mais ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, que tem como primícia estar na presença de Deus. Tristemente, estamos aqui em pequeno número. Mais uma vez você está em casa, por qualquer desculpa que seja, cansadinho, com dor de cabeça, dor disso, dor daquilo, sendo que você poderia estar aqui conosco. É triste. Vou continuar falando, mas infelizmente Deus não é prioridade para você. Então você tem toda sorte de desculpas para você ficar em casa. Deus te abençoe você também aí, mesmo na sua infidelidade junto ao Senhor. Estamos trabalhando a teologia da alegria, em especial sobre o tema do amor. Fazendo o nosso breve resumo, falamos que o amor ele mantém em mente a recompensa, não qualquer recompensa, mas a recompensa do amor. Falamos que a última coisa que Paulo deixou junto à igreja de Éfeso foi a ordenança, a instrução, dizendo que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque também devemos, além de dar, nós temos que recordar das coisas que nós fizemos. Conforme nós falamos na semana passada, quando você faz algo e te é bom, te dá alguma sensação boa, você quer repetir aquela coisa. Quando você tem uma situação que ela não é saudável, que ela não é favorável, não te traz algum tipo de alegria e felicidade, normalmente você repudia. Falamos que é preciso ter em mente as verdadeiras recompensas do ministério. Nós vemos muitos ministérios hoje girando apenas em torno do dinheiro. O dinheiro não é a verdadeira recompensa. As verdadeiras recompensas, elas não se adicionam simplesmente à atividade que premiam, mas são a própria atividade em consumação. Ou seja, nós falamos que não é simplesmente o ato de dar, e sim que você se alegrar no dar, e você saber que você pode ajudar alguém, você saber que alguém pode estar com uma condição melhor naquele momento. Falamos também que Deus, Ele ama, quem ama gosta de ministrar. E aí nós lemos o texto de 1 Pedro 5, versos 1 e 2, e afirmamos que Deus gosta de líderes, pastores, pessoas cristãs que são felizes na sua própria vida. Nós temos a ordem de gostar do nosso trabalho. E quando você gosta de um trabalho, aquilo não te é chato, não te é enfadonho. Pedro condena duas motivações dentro desse texto, 1 Pedro 5, 1 e 2, que é a gente não fazer o trabalho por obrigação, e a segunda é o cuidado com a ganância pelo dinheiro. Nós vemos muitas pessoas perdendo as suas vidas espirituais simplesmente porque mudam o contexto da busca do Senhor para uma busca do reconhecimento ou a busca em relação ao dinheiro. Falamos também que quanto mais completo for o nosso prazer, melhor você estará fazendo. Quanto mais você se alegra numa atividade, quanto mais você se alegra em fazer algo, mais você vai fazer ele de forma melhor. Falamos que o amor ele não é fácil de agradar. E aí essa foi uma afirmação que nós fizemos, porque nós somos tão fáceis de agradar, mas o amor, esta gratidão, ela é difícil.
porque ela demanda esforço. E aí, muitas vezes, nós preferimos ficar com aquelas coisas que são mais fáceis, em vez de ficarmos privilegiados as coisas espirituais que são mais difíceis, mas que geram um prazer mais a longo prazo. Afirmamos que dedicar a nossa vida a confortos e prazeres materiais é como jogar dinheiro pelo rabo, e nós afirmamos também que não é uma questão da gente pensar que nós vamos não ter nada, não temos jeito de fazer nada, não é isso, mas que nós, quando nós dedicamos a nossa vida, e muitas pessoas dedicam a sua vida, talvez você que esteja aí no seu lar assistindo a Dominical apenas pela internet, não veio aqui, você esteja se dedicando mais às coisas materiais, se dedicando muito mais às coisas que são passageiras do que às coisas que são eternas. Falamos também que o amor sempre inclui algum tipo de autonegação. O amor quer dizer sofrimento. Amor quer dizer você deixar de se satisfazer no temporal, se satisfazer naquilo que é rápido, para você tentar de alguma maneira investir nos outros. Mas também o lucro, ele supera a dor. Toda coisa, tudo que nós investimos, ele tem um retorno espiritual muito maior. E aí nós falamos que a cara alegria do amor é ilustrada várias vezes em Hebreus capítulo 10 e capítulo 12. E aí nós finalizamos a aula da semana passada falando sobre o texto de Hebreus 10, de 32 a 35, que fala que aqueles homens que são citados nesses versículos, vamos ler esse Hebreus 10, 32 a 35, só para a gente retomar, por favor. Hebreus 10, 32 a 35. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, exposto como espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. E aí nós trouxemos nesse contexto de Hebreus 10, de 32 a 35, um tempo de perseguição dos cristãos, em que as pessoas elas eram presas, os apóstolos eles eram torturados, e as pessoas elas tinham duas opções: ou elas se escondiam, ou elas iam visitar os cristãos para dar qualquer tipo de auxílio e apoio, mas eles corriam o risco de perderem suas vidas, serem presos, perderem os seus bens. E aí, nesse texto de Hebreus, capítulo 10, 32 a 35, ele fala que as pessoas aceitavam com alegria a perda dos seus bens. E é algo que para nós, dentro da nossa sociedade capitalista ocidental, é algo que é extremamente complicado de você conseguir visualizar. Aqueles homens tinham duas opções, mas eles tomaram a decisão de participar do sofrimento dos prisioneiros. E quando tiraram tudo que eles tinham, em vez deles reclamarem, eles suportaram isso com alegria. Quão grande é esse desafio? Um desafio de você se expor a situações, se expor a problemas que vão te trazer algum tipo de prejuízo, mas que vai causar benefício em relação a algumas pessoas. Pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão sendo perseguidas, e aí o que acontece? Você tem a opção de você ficar fora desse círculo ou você se envolver. Então esses homens e mulheres participaram do sofrimento dos prisioneiros e suportaram tudo e com alegria. Finalizamos a aula da semana passada dizendo: o amor é o transbordar da alegria em Deus que atende às necessidades dos outros. Então o amor não tem a ver com você. Essa semana eu estava conversando com um rapaz
E ele falava assim, pô, mas eu não tenho que primeiro me amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Será que o mundo fala, né? Como é que eu vou amar o próximo se eu não amar a mim mesmo primeiramente? E aí eu vi falando com aquele rapaz que a coisa que nós mais fazemos é amar a nós mesmos. Não há como nós amarmos a nós mesmos. E na verdade o que acontece é que nós temos um saco sem fundo de amor, de necessidades e desejos que nunca vão se findar. Quando você entende o propósito maior do amor, que é transbordar de alegria na necessidade dos outros cumprida, você se satisfaz. Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Tá, e aí, para gravar bem a missão, o autor de Hebreus, ele cita Moisés como exemplo desse tipo de prazer cristão. Ele era um homem que tinha sido criado até a idade adulta, dentro do palácio do rei. Naquela época o Egito ele era o centro da riqueza do mundo, ele era o centro do conhecimento do mundo, e ali ele vivia muitíssimo bem. E ele também tinha a opção, como o pessoal lá de cima que nós lemos, em que no tempo da perseguição eles optavam, ou ele ia para junto dos cativos, ou ele simplesmente se afastava. A gente vê esse flash desse tipo de situação em várias passagens na Bíblia. Me traz agora à memória a figura da rainha Esther, em que ela estava lá no palácio, havia aquele decreto da morte dos judeus, e ela fica naquela, será que eu não vou fazer nada? E aí o seu tio Mardoqueu fala assim, você acha que porque você está dentro do palácio você não vai ser alcançado? Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer alguma coisa para que o povo dele seja livre dessa perseguição, mas o que você vai fazer? E ela fala, se eu tiver que morrer, eu morro. Vamos todo mundo jejuar, porque se ela entrasse na presença do rei, e o rei não estendesse o cetro para ela, ela morreria. E ela faz aquilo, foi jejua 3 dias, deve ficar com bafo de onça, depois fez um bocejo com Listerine, né, para dar uma passada, e aí vai lá na presença do rei, e o rei recebe ela com graciosidade. No caso de Moisés, a situação é a mesma. Ele vivia numa condição muito semelhante à dos primeiros cristãos. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo as maiores riquezas, tendo como maiores riquezas o sacrifício de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então Moisés, ele olha para aquela situação toda e ele rapidamente ele pensa. Você não vê Moisés, exceto naquela passagem lá da sarça ardente, ele titubeando. Do momento que ele avançou, ele nunca mais ele retrocedeu. Teve os momentos de dificuldade dele, os momentos de dúvida dele, mas são momentos normais, mas ele abriu mão daquilo e ele confrontou o próprio Faraó em todas as situações. Hebreus 10, 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres vós mesmos patrimônio superior e durável. Tá? O autor disse que o anseio dos cristãos por uma propriedade melhor e mais duradoura transbordou em amor feliz que lhes causou suas propriedades. Aqui Moisés é um herói para a igreja, porque seu prazer na recompensa prometida transbordou em tal alegria que considerou em comparação os prazeres do Egito como lixo e dedicou para sempre ao povo de Deus em amor. A gente vê isso aqui muito claro dentro da vida dos missionários depois de Cristo. A gente vê a figura das pessoas simplesmente abrindo mão das suas vidas, dos seus bens, das suas famílias, simplesmente para servir ao Senhor.
Tem um caso que eu já falei para vocês que ele é muito emblemático para mim, que são dois jovens, eu não lembro o nome, fugiu o nome deles, de onde eles moravam. E eles sentiram que Deus estava chamando eles para pregar o Evangelho no local moravianos. Obrigado. Tá? Irmãos moravianos, eles eram muito bem de vida, viviam numa cidade totalmente estruturada com a sua família, e eles começaram a buscar o caminho missionário. E eles começaram a se enamorar com a ideia de ir até a Morávia para poder pregar. Não sei se é para Morávia ou se eles eram da Morávia, agora eu estou confundido. Tá? E aí eles tinham que ir para aquele local, mas o único jeito deles entrarem naquele país era como escravo. Não havia outra possibilidade. Era uma região fechada. E aí eles pegam os seus bens, eles vendem os seus bens para poder comprar uma passagem para ir para esse local. Local em que eles se vendem como escravos para poderem pregar o Evangelho, e nunca mais se ouviu falar daqueles homens. Então eles olharam para os bens. É claro que isso é um caso extremo, em que a pessoa ela abre mão, ela abre mão dos seus bens, abre mão do seu conforto com o objetivo do próximo. Hebreus 10:34 ainda, ele recebeu olhos, Moisés, ele recebeu olhos para ver que os prazeres do Egito eram por um pouco de tempo e não eternos. Ele conseguiu visualizar a condição de que aquela situação era uma situação que iria perdurar por 10 anos, 20 anos, 30 anos e não mais do que isso. Nós esquecemos desse fator. Nós esquecemos que a nossa vida ela é cronologicamente cronometrada para findar em algum momento. Quando eu olho para a minha vida com 55 anos e eu vejo, por exemplo, a minha mamãe com um pouquinho mais, não posso falar a idade de não ficar bravo, entendeu? A gente começa a ver a condição do ciclo da vida ele se cumprir, em que algumas pessoas mais novas elas vão ficando mais velhas, as mais velhas, até que chega um momento em que a pessoa ela tem a vida dela ceifada. Por quanto tempo será que eu vou viver? Pode ser que eu viva mais 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos. Não penso em viver 40 anos a mais. Mas imagine, o que é mais 40 anos diante da eternidade? Não é nada. Que seja a gente pegar a vida da mais novinha nossa aí, a Heloísa e o Miguel, o que é o tempo de vida deles diante da eternidade? Não é nada. Moisés percebeu isso. E ele recebeu olhos para ver que os prazeres do Egito eram por um pouco de tempo, não eternos. Foi-lhe concedido ver que sofrer pela causa do Messias era maior riqueza do que tesouros do Egito. Avaliando essas coisas, ele foi induzido a dar a si mesmo pelo esforço do prazer cristão, o amor. É por isso que o cristianismo ele é racional. Se ele não fosse racional, a pessoa ela não conseguiria olhar para as coisas temporais diante das eternas e ele privilegiar as coisas eternas. Porque quando a pessoa está focada no material e no temporal, ela não é cristã. Ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Nós temos que sim trabalhar, nós temos que estudar. Então Luísa e Gabriel, Rafael, a Helena e a irmãzinha lá, a Maria Luísa, tempo de estudo, no sentido de construção dos recursos, como vão ganhar e tudo mais, é tempo de estudo. Mas vai haver um tempo em que esse tempo ele vai passar. E aí eles vão começar a colher. E será que a vida é só isso? Será que a vida é simplesmente você viver em prol do próximo movimento? Tem um rapaz que está começando a discipular conosco e ele fala assim, mas e como é que faz? Eu quero ganhar 20 mil, eu quero ganhar 30 mil, eu não quero fazer isso, mas será que é isso que Deus quer para você? E aí você fica lutando com uma situação e você deixa de viver uma vida. Pastor, recentemente eu já ouvi 2 vezes essa passagem, vou colocar as minhas palavras rapidinho, que Jesus falando, né, assim, façam um jantar e não convidem pessoas que ter condições de te retribuir, mas chamem pessoas para esse jantar, pessoas que não têm como te recompensar por esse convite a esse jantar. Aí a gente olhando uma passagem como essa, a gente fica assim, meio sem ação, porque a gente acaba não agindo dessa forma, assim, né? É literal esse texto, então faz
fazer realmente algo assim, uma ação como essa? Eu não me preocupo com esse texto, Melissa, porque eu não consigo nem amar os que estão perto de mim. Imagina se estão longe. Mas é isso mesmo. A literalidade desse texto, em nós pensarmos no próximo. É algo que eu venho batendo nessa tecla, no sentido de caridade, em que nós abrimos mão de alguma coisa nossa, com o objetivo de ajudar o outro que não pode fazer nada. Então, tenho falado, por exemplo, do contexto da missão Portas Abertas, em que você mesmo nos ajudou. Entendeu? O que essas pessoas elas podem fazer em prol de nós? Nada. Então, é uma forma de você montar um banquete e chamar pessoas que você não conhece. Você pode partir para o contexto literal. Sim, eu vou separar uma parte dos recursos, vou fazer um sopão, vou numa favela, vou levar uma marmitinha, vou fazer alguma coisa, sim. Mas essas atitudes que nós temos também são. Então, quando você falou, pastor, eu quero ajudar com essa quantia aqui, por menor que seja, não importa. O que você fez? Você fez um banquete. Para a gente que não é nada. A gente olha para o campo missionário. Helena, não pode falar, menina. Nós estamos na aula dominical. Tem que ficar quietinha, tá? Ela vai falar bem baixinho. Então nós temos que entender que para nós R$1, R$5, R$10 não é nada. O que é R$10? Nem duas passagens de ônibus. Ontem eu fui lá para Taguatinga, resolvi ontem, sexta, não lembro, sexta-feira. Fui para Taguatinga e aí a passagem era R$5,30. Ou seja, R$10 não dá nem duas passagens. O que é R$10? Nada. Mas e R$10 na mão de uma pessoa da África? É alimento para 2, 3, 5, 10 dias. Então nós não temos na nossa mente a condição de mensurar. Foi algo que a Rosângela na oração dela, a Rosângela que fez a oração da igreja perseguida, nós não conseguimos mensurar o que é não poder entrar na igreja a hora que nós quisermos. Nós não conseguimos mensurar o que é R$10, o que é R$20. Então, sim, ele é literal nesse aspecto, mas nós não podemos às vezes fazer isso, mas nós podemos abrir mão de parte dos nossos recursos para abençoar vidas. Sua alegria em Deus transbordou em uma vida de serviço a um povo carente. O que Moisés fez? Ele abandonou toda aquela riqueza dele para fazer o quê? Servir. O que Moisés ganhou cuidando daquele povo? O que ganhou? Chateação, o que mais? Aborrecimento. Foi impedido de entrar na terra prometida, porque o coração dele começou a ficar tão amargurado, porque ele fazia e não recebia nada em troca. Fazia, não recebia nada em troca. Fazia. Muitos de vocês falam, poxa, mas eu estou fazendo e não acontece nada. Exatamente a questão de Moisés. Você faz querendo algo em troca. O nosso amor ele é condicional. É uma realidade. Mas nós temos que lutar contra isso. Moisés ele entendeu isso e ele decidiu ter uma vida em serviço a um povo carente. Ele escolheu o caminho da alegria máxima, não dos prazeres transitórios. Hebreus 12, verso 1 e 2. Felipe. Hebreus 12, 1 e 2, por favor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Por que Cristo tinha que fazer o que ele fez? Ele tinha que fazer. Ele era Deus. E se ele falasse que não ia fazer, o que aconteceria? Nada. Funcionalmente, ele é obediente ao Pai e ele faz o que ele fez. Mas a maior demonstração de amor foi ele sair de onde ele estava. E a gente pega lá o exemplo dos irmãos moravianos.
ele estava num local de tranquilidade, sem chateação, sem nada, nenhum problema. E ele sai daquela posição, ele se despe da sua majestade, e ele vai para fazer uma coisa que não traz, entre aspas, não deveria trazer prazer, mas para ele foi agradável. Porque agrada-me fazer a vontade do meu Pai. Que aconteceu exatamente de você se doar em prol do próximo. Não é buscar algo para você. A gente vê nos filmes de princesa, muitas vezes a princesa ela está lá no palácio, e aí tem filmes que encontram uma gêmea, né? E aí troca de local, ou então a pessoa está lá e ela decide passar uma noite na rua e vai, coloca aquele capuzinho e sai, sempre procurando a satisfação própria. Você não vê ninguém desse tipo fazendo em satisfação do próximo, que é exatamente o que Cristo fez. Dentro da sua realeza, ele abre mão da sua satisfação própria em prol do próximo. Jesus falou que, né, a comida dele era fazer a vontade do Pai, né? Então, até o exemplo dos moravianos é que, então assim, tamanho amor é maior pelo próximo. Você, como falando que Jesus se esvaziou de si próprio. Então, tamanho amor pelo outro que você se deixa, se renuncia mais pelo próximo, né? A mão e a recompensa do amor estão, isso é um termo da internet, a mão e a recompensa do amor estão organicamente ligadas, elas andam juntas. Tanto a ação como a recompensa. Se você tiver uma ação sem uma recompensa, se você não se alegrar com aquilo, você para de fazer. Você só continua fazendo uma coisa que te traz alegria. Você pode até se doutrinar a um hábito, mas em algum momento você vai abrir mão daquilo, a menos que aquilo lhe seja prazer. Por isso que a ação e a recompensa do amor, elas estão juntas, elas têm que andar juntas. Então você tem que sentir prazer naquilo que você está fazendo, que é todo o foco do que nós estamos trabalhando nesse livro. Uma coisa mencionada rapidamente nesta carta de Hebreus, que pode carecer de uma explicação um pouco mais ampla, é a questão da relação entre a alegria que vem do próprio ato de amor e a alegria que vem da recompensa prometida no futuro mais distante. Então nós temos duas recompensas. Então no temporal você age em prol do próximo e você fica feliz quando vê ele crescer. Ponto. Mas também nós temos a recompensa eterna. Ninguém vai deixar e abrir mão de uma recompensa como essa. Como também nós não conseguimos fazer algo que não nos dá prazer aqui na terra. A razão por que creio que essa questão é importante é que a motivação de receber uma recompensa futura pode dar ao amor uma motivação mercenária, se a recompensa esperada não tiver alguma relação com o ato que fazemos no momento. Então, se você ficar fazendo as coisas simplesmente para conseguir algo na eternidade, se o teu objetivo é esse, você está agindo em causa própria, você não está sendo altruísta. E aí, nós vamos naquele versículo que Jesus fala: Senhor, em teu nome, pregamos, expulsamos demônios, curamos. Eles não fizeram? Eles fizeram, mas o foco deles era o quê? A vida eterna deles. Então você tem que entender que você tem que despojar-se disso, você tem que olhar para o temporal. Eu estou fazendo bem para você, porque eu sei que faz bem, e eu me alegro em ver você bem. Então quando uma pessoa como vocês fala assim: pastor, eu quero ajudar lá na missão Portas Abertas e tal, eu falo assim: pô, eu me alegro porque eu sei que aquilo que eu plantei deu fruto. A consequência disso vai ser também a condição da vida eterna, porque eu estou agindo no sentido de pregação do Evangelho, porque eu sou obediente, mas o meu foco não é aqui. Consegue entender? É complicado essa condição de que você não pode ter como olhos apenas o prêmio final, mas o prêmio seu é a pessoa, e pela sua ação a consequência disso é a salvação. Nós temos que tentar entender que a nossa ação na terra faz diferença, o nosso modo de agir na terra faz diferença. Não é algo simplesmente surreal, em que agora eu vou me afastar, como muitas pessoas fazem: não, eu vou me afastar para orar pelo mundo, aí eu vou lá e fico orando pelo mundo, eu não interajo com ninguém, eu não ajudo ninguém, eu não faço nada. Não é isso que Deus está falando.
Se eu faço algo no objetivo de receber, nós somos mercenários. É uma questão de princípio. É questão de princípio. A igreja fala isso, a igreja podia falar isso, né? A igreja reformada também fala sobre piedade, sobre ajudar o próximo, né? E é tão tremendo, porque eu recebo um salário da igreja. Mas se eu trabalhar no sentido de receber salário, eu sou mercenário. Podemos levar como um lema? Oi? Podemos levar como um entendimento de lema, assim, na questão de piedade? Pode ser. Pode ser. Então, se eu faço, eu vou fazer tal coisa, eu vou ligar, eu vou chamar atenção, porque se eu não chamo atenção, a pessoa ela não avança e ela não deposita o dízimo, aí eu não recebo o meu salário. Se eu fizer isso, eu sou mercenário. Mas eu me alegro com a prosperidade das pessoas. Eu me alegro quando a pessoa fala assim, olha que legal. Eu estava falando com o Felipe, eu falei assim, Felipe, espero que por dia você chegue aí nos 4 dígitos, mas a minha alegria não é porque ele vai dar mais, a igreja vai ter mais, eu vou poder aumentar, é porque eu quero a prosperidade dele, eu me alegro nisso. Você entende que o foco não é a causa final, e sim a caminhada da coisa? O cristianismo é isso, é essa mudança. Não tem que ser obrigatório, né? Não é. Tem uma lei, tem uma ordenança, mas não me é pesado. Não me é pesado. A condição de dízimo e oferta, ela não está ligada na condição de você dar, que é o que as igrejas forçam. Você tem que dar, senão o devorador ele te pega, o gafanhoto, vai não sei isso. Você faz por quê? Por medo. Porque você quer o quê? A prosperidade. Então o foco está errado. E Deus dá quem faz com alegria. É o caminhar e não a causa final. Nessa questão do ensino, então assim, o ato ao próximo está ligado nesse ato junto, o prazer e o amor, porque fala que se você fizer tudo sem amor, de nada valerá. Nada vale. E Jesus falou para os fariseus, vocês estão entregando, estão fazendo certinho, entregando cominho, entregando tudinho, mas está faltando o amor, a verdade, a sinceridade, a compaixão, a justiça. Esse texto de Mateus 23 que a Lívia citou, ele é muito interessante porque ele vem falando exatamente sobre essa condição, em que ele identifica nos fariseus pessoas que fazem o que tem que ser feito, que fazem com perfeição, jejuavam, oravam, defendiam a lei, mas eles faziam aquilo não era por amor. E aí Jesus fala, olha, vocês estão fazendo a coisa certa, vocês têm que fazer a coisa certa, mas isso não é o principal. O principal é você fazer as coisas com amor. Vocês estão negligenciando aquilo que é mais importante, o que é o principal. Vocês estão fazendo o que é o certo, mas com a motivação errada. Além de ser uma questão de princípio, também é um mandamento. É mandamento. Mas entenda que esse mandamento não é um mandamento que você faz na marra, que foi o exemplo que nós demos na semana passada. Você chega para o irmão e fala assim, olha, arruma o quarto, faz tal, e o cara faz aquele bico, aquela bronca. Não é, em relação a ser nós como seres humanos, até funciona, né? Eu chego para a Luísa e falo, Luísa, arrume o seu quarto. Eu não estou perguntando se ela está com vontade de fazer, se ela quer ou se ela não vai fazer. Estou falando para ela fazer, entende? Mas no âmbito espiritual, não é uma coisa que funciona. Eu não posso fazer na marra. Então, apesar de eu ficar batendo nessa tecla, venha para a igreja, venha na dominical, leia, ore. Se você não tiver prazer e você fizer na marra, você vai para o inferno. Não faz diferença nenhuma. Se a pessoa ela não entender o princípio da importância, ela vai ficar aqui na igreja, ela vai perder os domingos dela, ela vai deixar de ir para o churrasco, vai deixar de fazer uma série de coisas e vai para o inferno. Porque a motivação dela é simplesmente, eu vou de novo na igreja, porque senão o pastor Paulo vai ligar para mim, ele vai mandar mensagem, ele vai ficar falando, então é melhor eu ir logo. Se a natureza da ação não é igual à natureza da recompensa, você pode fazer coisas que considera estúpidas ou más para obter a recompensa que considera sábia ou boa, no caso, por exemplo, entregar todos os seus bens. Porém, estaríamos ultrapassando os limites bíblicos da palavra amor se disséssemos que estamos amando quando fazemos coisas que consideramos estúpidas ou más. Um ato de amor, mesmo quando muito doloroso, tem de ser aprovado pelas Escrituras. O crivo são as Escrituras. Em lugar nenhum da Bíblia ele fala que você tem que entregar a sua casa. Mas tem igreja que fala que é bendito você entregar a sua casa, você entregar o seu carro, entregar os seus bens, passar necessidade. Está errado, a Bíblia não fala isso. E por que a pessoa faz o que faz?
Escrituras atestam. Eu quero 10 para um, eu quero 100 para um, eu quero 1000 para um, eu quero. Então, por que eu quero isso? Então, a grande cerne errado das campanhas. Se você fizer tal coisa, nós vamos colocar isso para você. Então, eu não faço com o objetivo de ajudar as pessoas, mesmo que esteja ajudando. E eu já vi pastores de grandes igrejas falando assim: vamos lá olhar, olha lá quantas pessoas nós alcançamos, quantas creches nós temos, quanto não sei o quê. Para Deus isso não vale nada. As pessoas que estão lá estão sendo abençoadas são, mas aquela pessoa que está fazendo com a motivação errada, não está fazendo por nada. Deus não recebe aquilo. Entenda que Deus utiliza na ação má para um âmbito bom, mas para aquele que fez não vale nada. Não tem valor nenhum. Assim dizer que é correto e bom ser motivado pela esperança e recompensa, como foi o caso de Moisés, do caso dos primeiros cristãos e de Jesus, de acordo com os textos de Hebreus que nós lemos, não significa que essa visão do futuro cancela a necessidade de escolher ações que em sua natureza têm relação com a recompensa esperada. Se você não tiver no teu coração a motivação correta, que é o quê? A felicidade da minha filha, a alegria da Minícia, o crescimento da Rosângela, não tem valor, porque eu estou fazendo apenas porque eu tenho que fazer. As crianças no início da sua vida, elas são ensinadas a obrigatoriamente fazerem coisas, mas se a pessoa não está fazendo aquilo com prazer, não faz nada. Qual é a vantagem da pessoa ir para a escola, dos meninos irem para a escola todos os dias e eles não aprenderem o que está sendo aprendido? Porque a recompensa lá é essa. Então não adianta, cara, quando você está com o teu irmão, consigo. Gabriel, Rafael? Gabriel. Tá? Gabriel vai para a escola. Se ele não absorver o ensino que está lá, não valeu nada. A recompensa imediata sua é o ensino que está sendo dado lá. Mas você foi na escola? Foi. Acordou cedo? Acordou. Passou, tomou ônibus, foi e tal. Fez tudo que tinha que fazer? Fez. Passou de ano? Passou. Aprendeu? Não. Não tem recompensa. Por que teve isso? Porque ele não estava motivado. Todo o nosso sistema de ensino, ele tem uma série de falhas e defeitos que fazem com que a pessoa passe de ano sem saber. Então, quando a gente faz a transposição para a cristã, é a mesma coisa. Se você fala, se você vive, você não ajuda, não alcança ninguém, por quê? Qual o sentido de você estar na igreja dia após dia, semana após semana, e você não ajudar ninguém, não discipular ninguém, não falar do amor de Deus para ninguém? Você só faz isso se você não acreditar. Se você não acredita, você não faz. Os apóstolos diziam: porque eu vi e porque eu creio, eu falo. Se você não vê e não crê, você não fala. Você vai ficar trabalhando, vai ficar procurando as suas satisfações, os seus desejos, suas necessidades. Você está na igreja? Está. Quantos cristãos nominais? Cristãos que vêm para a igreja simplesmente por vir. E a semana? Não falou de Cristo para ninguém. Nem encaminhar um versículo, não encaminha nada. Que cristianismo é esse? Será que a palavra ela tem sido realmente verdadeira nos corações? A resposta é não. Nós estamos falando desse termo orgânica, dessa união entre a mão que faz e a recompensa. O que eu quero dizer com relação à orgânica é que qualquer ato de amor que escolhemos em vista de uma recompensa santa tem de nos impulsionar, porque vemos nesse ato os traços morais dessa recompensa prometida. Apóstolo Paulo, por que você vem na dominical toda vez? Eu venho porque se uma pessoa ouvir, se uma pessoa colocar em prática, valeu. Então, quando eu estava lá ministrando o casamento do Nicolas e da Aisha, eu olhei no olho deles e eu vi, valeu a pena. Valeu a pena o esforço, valeu a pena a palavra, valeu a pena as dificuldades, valeu a pena, porque eu vejo que eles estão em processo de transformação. Vale a pena. Então, quando eu vejo, eu pego a palavra, falo, aí eu vejo a Diene lá nas suas dificuldades se esforçando porque ela quer estudar hermenêutica, fazer uma pós-graduação. Ela só está fazendo isso. Você vai ganhar quanto de dinheiro? Nada. De alguma maneira o meu ministério ajudou, não fez, mas ajudou para que ela tivesse mais fome da palavra e ela quisesse mais. Então isso é o que? A recompensa que eu vejo da pregação do Evangelho.
Então eu vou continuar vindo na dominical, vou continuar vindo no culto noturno, vou continuar aconselhando, vou continuar discipulando. Por quê? Porque eu vejo as recompensas. Gostaria de ver mais recompensas? Gostaria. Vejo famílias, casais, cadeiras vazias aqui que poderiam estar ouvindo essa palavra e que não vão ouvir durante a semana. Não vão. E perderam esse ensinamento. Rafael não está aqui e ele não vai ouvir isso. Ele não vai separar na semana dele 1 hora para ouvir o que eu estou falando, não vai. Mas o Gabriel ouviu, vale a pena. A recompensa que temos em vista como cristãos que buscam o prazer por todo o bem que somos ordenados a praticar se apresenta para nós em Romanos 8:29. Menise, por favor. Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre Primogênito entre muitos irmãos, ele está falando em vida eterna. A recompensa que temos em vista como cristãos que buscam o prazer por todo o bem que somos ordenados a praticar, aparece aonde? Finalmente, em condição final, não, eterno. Aqueles que viveram dentro do nosso tempo cronológico, vivendo sim, trabalhando, estudando, mas com foco também no bem do próximo, são aqueles que vão compor a família celestial, que vão ser irmãos de Cristo. Esses são as pessoas, não são outras pessoas, são essas as pessoas. 2 objetivos da nossa predestinação são mencionados aqui. Um que destaca a nossa glória e o outro que destaca a glória de Cristo. Nós temos a condição da glorificação do ser humano. Em algum momento nós vamos ser glorificados. E a partir da nossa glorificação, o ministério de Cristo também é colocado em evidência maior e também ele é glorificado. O primeiro objetivo da nossa predestinação é ser como Cristo. Isso inclui corpos ressurretos gloriosos como o dele. Filipenses 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. 1 Coríntios 15:49. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 49. E assim como trouxemos a imagem de quem é primeiro, devemos trazer também a imagem do celestial. O nosso objetivo é ser como Cristo. Mais importante que isso, porém, é que inclui qualidades e capacidades espirituais e morais como a de Cristo. Não é só ser semelhante a Cristo no sentido de físico, e muitas pessoas tentam ser apenas na parte externa. Eu não uso maquiagem, eu uso uma calça de um jeito, eu faço de um jeito, tenho uma linguajar de outro jeito. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. E aí no verso 3 ele fala, e a si mesmo se purifica. Ele está falando de mim e de você. Ele está falando de nós olharmos a palavra, buscarmos a conformação da palavra, dos nossos atos, nossas palavras,
nossas ações, aonde nós andamos, o que nós falamos, o que nós assistimos, o que nós vemos. São pequenas atitudes em que Cristo espera que nós tomemos a forma dele. Pode ser que você ande por um caminho errado, mas quando você percebe aquilo, você volta, corrige o curso, e aí você novamente traça o caminho, o trajeto dentro da linha certa. O ideal é que nós não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, mas isso acontece na nossa vida, isso é uma realidade. Mas quando você percebe que esse curso está errado, o que você faz? Você tem que corrigir. O cristianismo não é uma não agir errado, e sim uma constante mudança de curso de vida. Por isso que nós, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós temos a possibilidade de corrigirmos o nosso curso de vida. Então pega o Gabriel e o Rafael. Gabriel está aqui, Rafael não está. A possibilidade do Gabriel ter uma correção de curso dentro do que ele fez durante a semana é muito maior do que ele não teve. Por quê? Porque ele ouviu. Na escola, se a pessoa assiste aula, é muito mais fácil aquela pessoa passar de ano e bem numa prova do que aquele que não estudou. Tem exceções? Tem. O cristianismo ele é a mesma coisa. Quanto mais nós nos dedicarmos, mais nós nos conformamos. Por isso que ele fala, orai sem cessar. Medita na palavra de dia aí. O que ele está falando? Quanto mais você se dedicar, quanto mais você estiver próximo ao Senhor, mais você aprende, mais você corrige o seu curso. E aqueles que estão à sua volta também vão ser impactados por isso. Amém? Vamos para o nosso banho de intervalo. Daqui a 15 minutos, se o Senhor assim o permitir, estaremos voltando. Deus te abençoe. Fique com Deus.